Senna passou o final da manhã reunido com outros pilotos, determinado a recriar a antiga comissão de segurança dos pilotos, a fim de melhorar a segurança na Fórmula 1. Como um dos pilotos mais velhos, ele se ofereceu para liderar esses esforços. Apesar de tudo, ele e todos os outros concordaram em correr. Mesmo a contragosto, Ayrton se sentou no carro. A imagem do seu rosto revelava que o que se passava na cabeça dele não era algo que refletisse alguma tranquilidade ou segurança. O brasileiro conquistou a pole position para a corrida de domingo. Durante a prova, a principal ameaça à Senna era Michael Schumacher. Mas Ayrton abriu o que seria a sua última volta e na curva Tamburello bateu a 200 km por hora contra um muro de concreto. Senna na frente, Schumacher em segundo. A diferença de Ayrton Senna para Michael Schumacher é de 682 milésimos. Ayrton Senna já crava a volta mais rápida. Epa! Senna batendo. Vamos ver. Olha só, um acidente violento. Houve um silêncio que permaneceu eterno durante a transmissão logo após a batida. Esse silêncio só foi interrompido pelo movimento leve da cabeça de Senna. Mexeu. Graças a Deus, houve um movimento na cabeça de Ayrton Senna. Naquele momento, o mundo que assistia a tudo pela televisão imaginou que o ídolo estivesse bem, mas isso foi uma ilusão. Talvez aquele movimento tenha sido o último de Ayrton Senna da Silva. Ele recebeu os primeiros cuidados médicos ainda na pista e, em seguida, foi levado para o hospital de Bolonha. Poucas horas depois, todos recebiam a notícia de que ele não havia resistido e tinha nos deixado. A notícia ecoou em todos os cantos do planeta. O dia de sua morte foi regado de muito mistério espiritual. Em um documentário sobre a vida do piloto, por exemplo, sua irmã Viviane Senna revelou que antes de correr, ele abriu a Bíblia em uma página que dizia: naquela manhã, quando ele acordou, pediu a Deus para falar com ele. Outro fato atípico foi protagonizado pela sua então namorada e apresentadora Adriane Galisteu, que no dia da corrida contou que pediu ao piloto para não competir, mas seu pedido foi em vão. Afinal, mesmo amando Galisteu, sua paixão pela velocidade e pela vitória era algo incontrolável. Até mesmo os profissionais do jornalismo e do esporte, acostumados a fortes emoções e a noticiar fatos tristes, não souberam lidar com a morte de Senna. Isso causou uma comoção enorme entre apresentadores e âncoras de telejornais. A justiça italiana ainda não liberou o corpo do piloto Ayrton Senna para que ele possa ser trazido de volta ao Brasil. Ayrton tornou-se um ídolo em todo o mundo e, para os brasileiros, sinônimo de herói e motivo de orgulho, principalmente quando exibia a bandeira brasileira após uma vitória. É toda uma vida dedicada a esse instante de um gênio do esporte internacional. Não era admirado apenas pelo seu talento nas pistas. Tinha outro dom, o de conquistar as pessoas ao seu redor, com seu jeito sereno e o ar de querer sempre a justiça. I'm a fan. I'm really a fan. I'm very excited. Wonderful. Congratulations. You know who that is? Senna, right? All right. The winner of the Grand Prix. Well, the best. The best? You want to sing it again? Just as long as you're here in my arms, I could be in no better place. Senna fez o bem para inúmeras pessoas e sempre quis usar de sua imagem e seu poder financeiro para ajudar aos necessitados, sem ter a intenção de receber nada em troca.
muito menos publicidade. Apesar de sua fama, Ayrton jamais perdeu a humildade, nem se deixou deslumbrar pelo poder e prestígio que conquistou ao longo da vida. A fé inabalável e a preocupação com seus semelhantes era uma das características principais de sua personalidade, e Senna sempre pagou um preço alto por lutar pelos ideais em que tanto acreditava. Ajudou constantemente diversas instituições de caridade, exigindo apenas que nada fosse divulgado. Todas as pessoas íntimas de Ayrton guardavam a mesma impressão. Ele detestava a possibilidade de seus gestos de caridade serem interpretados como promoção pessoal. Foi descoberto que ele havia doado em segredo uma quantia muito grande de sua fortuna pessoal, cerca de 400 milhões de dólares, para ajudar as crianças carentes. Pouco antes de sua morte, ele criou a estrutura de uma organização dedicada às crianças pobres brasileiras, que mais tarde se tornou o Instituto Ayrton Senna, fundado em 1994 por desejo do tricampeão de Fórmula 1. O Instituto trabalhava para desenvolver o potencial das novas gerações, ajudando estudantes a ter sucesso na escola e formar cidadãos capazes. E começa agora. Acelera, Seninha. Vocês viram? Acabei arrumando o companheiro e também vive correndo. Na vida amorosa, Senna sempre procurou ser muito discreto. A vida íntima de Ayrton sempre foi pouco exposta. Quando perguntavam a ele sobre relacionamentos, sempre respondia, mas tentava manter sua intimidade muito bem protegida. Por ser muito focado na carreira, Senna teve poucos relacionamentos sérios e breves casos com mulheres. Casou-se com Liliane Vasconcelos Souza, amiga de infância e namorada na adolescência lá do Jardim Tremembé. Os dois chegaram a viver juntos na época em que o piloto competia pela Fórmula 4, mas a união durou apenas 8 meses. Após o divórcio com Liliane, Senna se envolveu em 1984 com Adriane Yasmin, na época com 15 anos. O relacionamento durou até o final de 1988. Depois teve rápidos casos com diversas mulheres, especialmente modelos, como Patrícia Machado, Vanusa Spindler e Marcela Prado, que chegou a dizer que a filha que tinha tido era do piloto. Logo, tudo foi desmentido após exames que comprovaram que Ayrton Senna não era pai da menina. Depois de ir a uma danceteria em São Paulo, sua vida amorosa mudou. Lá ele conheceu a mulher que se tornaria sua última e fiel companheira, a jovem Adriane Galisteu. Apesar do relacionamento ter durado pouco mais de um ano, porque foi bruscamente interrompido pela morte de Senna, a paixão dos dois era incontestável. Chegaram a morar juntos e Adriane deixou a sua carreira de lado para acompanhar o namorado nas corridas pelo mundo afora. Tudo valeu a pena. Galisteu viveu ao lado do piloto momentos intensos, experiências que nunca tinha vivenciado e conheceu o amor de perto. A dura perda do namorado fez com que Adriane se tornasse forte o suficiente para também chegar ao estrelato e se manter por lá com muita dignidade. Muitas lições, com certeza, vieram de Ayrton. Era assim que ela o chamava e chama até hoje quando se refere a ele. Sua paixão pela profissão, a garra com que segurava suas vitórias a cada curva, a coragem que brotava em todas as ultrapassagens arriscadas e o amor pelo país que nasceu fizeram de Ayrton Senna uma pessoa insubstituível. Uma grande lacuna começou naquele 1º de maio de 1994 e nenhum outro piloto brasileiro conseguiu se tornar um ídolo e ser amado por seu povo. Ele deixou grandes lições, entre elas a sua determinação e a crença de que nada é impossível. Essa força era transmitida aos fãs todos os domingos. Ele se foi no dia do trabalho, quando todos os brasileiros estavam de folga, apenas esperando para ver Ayrton fazer o que mais gostava, trabalhar. Senna deixou na lembrança dos brasileiros a alegria de acordar nas manhãs de domingo e sentir a emoção de ver um ídolo vencer. E vencer não só por ele, mas por um país.
Este ano, o Instituto Ayrton Senna resolveu fazer uma homenagem diferente ao ídolo. Famosos fizeram algumas declarações respondendo à seguinte questão: como Ayrton Senna te inspira? Mas o que mais me inspira, eu acho que é ter coragem. Coragem para seguir em frente, coragem para a gente não desistir dos nossos sonhos. Muito mais do que um grande campeão, né, de automobilismo e da Fórmula 1, ele representou um campeão para a vida. Tem que ter orgulho de ser brasileiro, ser autêntico, ser original e ser simples. Eu acho que o Ayrton era tudo isso e me inspira todo dia assim. Valeu, Ayrton. Obrigado. Realmente, Ayrton continuará inspirando muita gente. Ele faz falta, mas com certeza sua marca e seus ensinamentos não morrerão nunca. Eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.